Nós estamos numa série de mensagens que fala sobre a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é para valentes. O Senhor está levantando uma geração de valentes, de homens e mulheres que estão avançando para a maturidade cristã. Que eu e você possamos ser esses valentes do Senhor, que venhamos a aprender essa mensagem da cruz e possamos então viver essa mensagem. Não é? Quando nós olhamos aqui no altar, nós temos o sinal, né, o símbolo do cristianismo, que é a cruz. E você percebe, graças a Deus, que ela está vazia. E o fato dela estar vazia é porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou. Não é? Graças a Deus pela mensagem da cruz, mas a mensagem da cruz foi somente um momento. Jesus passou pela cruz, venceu a morte, venceu o nosso adversário e vivo ele está. Eu quero convidar você a encontrar na sua Bíblia o Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, a partir ou somente os versos 17 e 18. João 17 diz assim, João 10, versículo 17, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, no Evangelho de João, nós encontramos essa passagem bíblica, aonde nós vemos o Pai expressando o amor ao Filho, e o Filho então podendo dizer: por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Então Jesus, como o mais valente, por isso eu disse, o Senhor está levantando uma geração de valentes, mas Jesus ele é o mais valente, é aquele que venceu todas as coisas, e ele deu a sua própria vida em resgate de cada um de nós. E essa mensagem da cruz, ela tem algo a nos ensinar, o que hoje decidi chamar de características do crucificado. Quais são algumas das características daquele que é crucificado? Uma vez que nós entendemos que a mensagem da cruz, ela é atemporal, ela existiu naquele tempo, mas ela é válida para nós hoje, nós precisamos então aprender o que essa mensagem fala conosco. Semana passada nós ficamos tão, penso eu, não é? Tão tocados ao ver aquelas frases que Jesus falou na cruz. Todas aquelas 7 frases nós vimos, mas essa é uma parte da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é um convite para que nós também possamos viver esta mensagem. Vimos o que Jesus fez, o que Jesus falou, e agora nós precisamos também saber que a mensagem da cruz é para que nós possamos vivê-la. Amém, irmãos? E o primeiro ponto da mensagem é que o crucificado, ele mesmo carrega a sua própria cruz. E eu quero convidar você que tem a sua Bíblia a encontrar o Evangelho de João. Nós já estamos aqui no João capítulo 10, então vamos lá para o versículo 19, capítulo 19. João capítulo 19 e o versículo 17. João 19, verso 17 diz: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Calvário, Gólgota, o que significa mesmo?
caveira, vimos isso semana passada. Então, nesse monte da caveira, nesse lugar da caveira, o Senhor Jesus pegou a cruz e estava carregando a sua própria cruz para ser crucificado. Então, essa era uma das sentenças da pessoa que era condenada. O condenado, em especial condenado à morte, como é o caso de Jesus, e condenado à morte por crucificação, ele tinha na sua sentença, como parte da sua sentença, ter que carregar a sua própria cruz. Então, uma das características daquele que está crucificado, ou que será crucificado, é que ele precisa carregar a sua própria cruz. E o que isso pode nos ensinar? Ora, alguém que precisa carregar sua própria cruz, ele precisa se desvencilhar de todas as outras coisas que estão na sua mão. Ele não pode, ou nós não podemos, carregar a nossa cruz e carregar também outras coisas junto. Quantas pessoas querem ou dizem carregar a cruz, mas ainda trazem consigo a sua bagagem do passado, ainda amam as coisas do passado, músicas vazias, que não têm sentido algum, que não trazem edificação alguma, palavras torpes, palavras sujas, mente poluída, mente suja, e estão carregando a cruz, mas estão carregando também tudo aquilo que era ou serviu de bagagem antes da cruz. O crucificado é alguém que, como diz em Mateus capítulo 13, versículo 44, essa passagem é uma parábola de um versículo só, uma parábola com somente um versículo, Mateus capítulo 13, versículo 44. Eu insisto em falar a referência porque eu quero incentivar você a procurar na sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, eu queria que você não perdesse o hábito de trazê-la. Isso faz o teu cérebro lembrar esse livro apaixonante, esse livro de amor que conta a palavra, que tem o que é a palavra do Senhor falando conosco. Então, em Mateus capítulo 13 e o verso de número 44, nós encontramos uma parábola que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Essa parábola, então, uma parábola, você já sabe que parábola é uma comparação. Jesus contou essa parábola fazendo uma comparação do quê? Do reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que ele foi no campo. E nós sabemos que o campo é o mundo. A palavra nos ensina isso. E no campo ele encontra o tesouro. E ele esconde depressa aquele tesouro. E a Bíblia nos fala nessa parábola, nessa comparação, que ele vende tudo que ele possuía com alegria para conseguir comprar o campo, porque dentro daquele campo tinha um tesouro. Quando a pessoa encontra o tesouro, ela se desfaz de todas as outras coisas. Uma das características daquele que está crucificado é exatamente isso, aquele que carrega a sua própria cruz, é que ele abre mão de todas as outras coisas. A mensagem da cruz, para nós, nos ensina de que nós precisamos abrir mão de todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Mateus capítulo 7 nos ensina que a porta, ela é estreita. Mateus capítulo 7, verso 14, diz que a porta é estreita. Alguns estarão celebrando daqui a alguns 2 ou 3 meses, em outubro, os 500 anos da Reforma Protestante.
Mas eu quero dizer que a porta do reino de Deus não passou por reforma. Ela continua valendo. Ela continua sendo estreita. E para passar por essa porta, precisamos abrir mão de todas as coisas. Mas existe alguém que pode pensar: poxa vida, mas então eu preciso me desfazer disso, preciso me desfazer daquilo. Olha, servir a Deus não é fácil. Olha, servir ao Senhor, e a pessoa, dia após dia, ou semana após semana, ela está dizendo sempre, né? Não é fácil, não é fácil. Mas esse texto, essa parábola, ela nos diz uma coisa: que alguém vendeu tudo com alegria. Amém? Que você está disposto a abrir mão? O que você quer abrir mão? Porque para carregar a cruz nós precisamos fazer isso. Eu quero ler com você também Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38. Mateus 10, 37 e 38. Diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor está dizendo, Jesus. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Penso que está claro essa mensagem, essa parte da mensagem da cruz, que uma das características daquele que está crucificado é que ele precisa carregar a sua cruz. Mas carregar a sua cruz é infinitamente menor do que a cruz que Jesus carregou. Incomparavelmente menor. Imensuravelmente menor. E ainda assim, existem pessoas que não estão dispostas a carregar a sua cruz. A mensagem da cruz fala que Jesus precisou carregar a sua própria cruz até o Calvário, até o Gólgota. Ele levou a sua cruz. E a mensagem da cruz nos convida a que nós carreguemos a nossa cruz. E nós já aprendemos de que a cruz, ela é quando eu tenho a minha vontade e eu encontro na palavra do Senhor a vontade dele, e a vontade do Senhor está diferente da minha. E eu digo: Senhor, seja feita a tua vontade. Cruz, quando eu decido carregar a cruz, eu decido fazer a vontade do Senhor. Você está carregando a sua cruz? E para carregar essa cruz, você está entendendo de que é preciso abrir mão de você, de si mesmo. Essa parábola de Mateus 13, 44 nos mostra de que alguém que encontrou o reino. Então eu só posso entender algo: a pessoa que acha que servir ao Senhor é um peso ou qualquer outra coisa, é porque ainda não encontrou o tesouro. Porque quando nós encontramos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, quando nós nos deleitamos no Senhor, tudo que viermos a fazer é um privilégio. Estar no PGM durante a semana, liderar o PGM, aliás, aos líderes de PGM amanhã, a menos que Jesus volte. Se Jesus voltar primeiro, a nossa reunião é na eternidade com o Senhor. Do contrário, temos reunião amanhã, líderes de PGM, líderes de ministério, amanhã, que horas mesmo? Às 20 horas. Então, qualquer coisa que se faça quando a pessoa não encontrou o reino, é um peso.
Nós precisamos abrir mão do materialismo. Existem pessoas que os olhos brilham quando se trata do material, quando se trata de finanças, mas não brilha quando se trata do reino, da palavra do Senhor, na oração, na leitura, no louvor. Nós precisamos, meus irmãos, encontrar esse tesouro, porque quando você encontrar o tesouro, tudo que você vier a fazer será um prazer. Você dirá: que privilégio tenho de poder liderar um PGM, de poder levar uma pessoa para Cristo, de poder orar por outra pessoa, de poder abraçar, de poder me envolver. E não dirá mais ou qualquer outra coisa. Segundo ponto da mensagem: a característica daquele que é crucificado, ele é como uma ovelha muda. E o texto que uso como referência está em Isaías capítulo 53 e o versículo de número 7. Por gentileza, peço que você encontre na sua Bíblia também. Isaías capítulo 53, verso de número 7. Por que, pastor, você quer que eu encontre? Porque eu estou te preparando também. Você precisa ter contato com a palavra, você precisa ler a palavra, ser guiado pela palavra do Senhor, amar a palavra. Isaías capítulo 53, o versículo 7, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Como ovelha muda, ele foi levado. Ele, ao ser crucificado, nós aprendemos que Jesus não crucificou-se a si mesmo, mas ele permitiu que o crucificassem. Quando o Senhor decidiu entregar a sua vida, a Bíblia nos fala então que os homens, escribas e fariseus, o entregaram para os romanos, e os romanos então o condenaram, e ele foi crucificado. Nós vemos tudo isso, mas a Bíblia nos fala de que ele não foi blasfemando, que ele não foi murmurando. Por isso eu torno a dizer, as pessoas que murmuram: estou fazendo isso, mas é um peso, é porque ainda não tem esse coração de discípulo, como uma ovelha muda. Nós aprendemos isso com Jesus, como uma ovelha muda. E nós podemos até fazer esse trocadilho: a ovelha muda e a ovelha muda. Ela precisa mudar. Mudem, você precisa mudar, ter um coração de ovelha, de discípulo do Senhor. Então nós vemos aqui nessa passagem que Jesus, ao ser condenado, ele não saiu chutando tudo, reclamando de tudo e de todos. E nós precisamos agir dessa forma. Para amparar isso que eu estou lhe falando, eu peço para você encontrar na sua Bíblia, 2 Samuel, Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 16, versos de 5 a 13. Essa passagem que lerei conta a história do rei Davi, que havia sido traído por seu próprio filho, e agora estava indo para o exílio, para não ter que lutar contra o próprio filho. E vemos essa passagem, 2 Samuel, capítulo 16, eu leio a partir do verso 5. Tendo chegado o rei Davi a Baorim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera,
saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direção à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. Versículo 8: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Verso 9: então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Verso 10: respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria: por que assim fizeste? Verso 11: disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiu, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longe do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Para quem já conhece, talvez já entendeu a passagem, mas vamos recapitular. Davi, rei de Israel, estava sofrendo agora um golpe do seu próprio filho, que estava se levantando contra ele. Davi, para não lutar contra o seu próprio filho, ele sai e um exército o acompanha, alguns do povo também. E a Bíblia nos fala de que alguém começou a amaldiçoar a Davi, falar mal de Davi, praguejar contra Davi, jogar pedras contra Davi, jogar terra em direção a Davi. E o soldado de Davi, fiel a Davi, disse: me dê autorização, e esse homem já não vai mais existir, não vai mais te incomodar. E Davi disse: não, como ovelha muda, eu preciso cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quantas vezes nós queremos nos defender, não é? Tem irmão que atira pedra, tem outro que fala mal, tem outro que fica chateado porque não lembraram dele, não o abraçaram, não mandaram mensagem, não convidaram, tantas coisinhas, e a pessoa já fica esbravejando, já fica isolada. Mas aquele que carrega a sua própria cruz, ele entende que Jesus, ele foi para a cruz como uma ovelha muda. Davi estava indo para o exílio mudo. Ele disse: deixa, quem sabe o Senhor mude essa situação, mude também a minha história. Mas se o Senhor está permitindo que isso aconteça, então nós vemos, irmãos, e eu quero convidar você também a encontrar na sua Bíblia 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, verso 19. Diz assim: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio.
Porque até mesmo importa que haja partido ou divisão entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Irmãos, se aqui na igreja estivessem todas as pessoas que já foram alcançadas para Cristo neste lugar, somente aquelas que foram alcançadas para Cristo nesse lugar, precisaríamos do horário do culto pela manhã, como tínhamos, talvez mais um horário, uns 3 horários de culto, porque não bastaria. Mas algumas pessoas se dividem. E o Senhor disse, em partes é necessário que isso aconteça, para ficar claro, para que as coisas fiquem às claras. Porém, a orientação continua sendo a mesma. Como uma ovelha muda. Nós muitas vezes queremos nos defender, muitas vezes queremos responder, mas aí nós lembramos da mensagem da cruz, e a mensagem da cruz diz que Jesus foi como uma ovelha muda para ser crucificado. E eu digo, Senhor, me ajuda, põe anjos ao redor dos meus lábios para que eu não fale aquilo que não se deve ser dito. Você está entendendo a mensagem da cruz? Jesus, ele pega a sua cruz, e a Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi para ser crucificado. E isso nos ensina a não fugirmos da cruz, mas fugirmos para a cruz. Fugirmos para a renúncia. A pessoa que está crucificada, tenta imaginar Jesus sendo crucificado, ele não podia mais olhar para trás, porque agora ele estava impedido de olhar para trás. E quando uma pessoa não está crucificada, ela olha para trás, ela lembra das coisas do passado, ela lembra de histórias do passado, ela lembra de lixos muitas vezes do passado. Por quê? Porque ainda não está crucificado. Não foi para a cruz. Senhor, me ajude. Ajuda-me, Senhor. Nós aprendemos, o apóstolo Paulo, quando ele disse lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, ele disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vivo para Cristo. E como ovelha muda. Então nós vimos que na primeira parte da mensagem é que nós precisamos carregar a nossa cruz. Agora na segunda parte da mensagem, além de carregar a nossa cruz, como ovelha muda, pois aprendemos isso com o Senhor. Ele não abriu a sua boca. Terceiro ponto da mensagem, está lá em Lucas capítulo 23, versículo 46, e também já lemos isso semana passada. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou ou morreu. Morrer, para aquele que está aprendendo a característica do crucificado, morrer é uma escolha. A Bíblia nos fala de que na crucificação de Jesus haviam 2 ladrões ao seu lado. E como eles não haviam morrido, a história, a palavra do Senhor nos conta de que os soldados quebraram as pernas dos ladrões, porque ao quebrar as pernas que o sustentavam, eles então caíam e eles morreriam por asfixia. Eles estavam crucificados, mas eles estavam lutando, não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E então veio a ordem, veja se eles já morreram, porque está chegando às 6 horas da tarde, após esse horário não se pode fazer mais nada, então nós vamos verificar. E se verificou que os ladrões estavam vivos ainda. E ao olhar para Jesus, ele já tinha morrido, porque ele decidiu morrer.
Ele entregou ao Pai o Espírito e depois morreu. E isso nos mostra que morrer é uma escolha. Não estou falando da morte física, estou falando da morte espiritual. Ou morrermos para nossa vontade, morrermos para nós mesmos, para vivermos para Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus e vermos que em Jesus nós encontramos esse exemplo. Voltando lá em João capítulo 19, por gentileza. João capítulo 19, a partir do verso 31. Diz assim: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Verso 32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Então, aquele que está crucificado, ele precisa decidir morrer. Nós precisamos decidir. Quantas vezes nós relutamos e a gente diz assim: o velho Gilberto parece que está querendo falar, o velho homem, a velha criatura. Se fosse no passado eu sabia como resolver isso. Um tempo atrás eu sabia como resolver isso. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes decidimos a permanecer vivos. Vivo para aquele estilo de vida que tinha, para aquele jeito de resolver as coisas. Jesus, ele decidiu morrer. Ele entregou-se. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele morreu. Então nós precisamos decidir morrer. E precisamos também, irmãos, parar de fingir que estamos mortos. Olha o que essa passagem diz. Que eles então foram para o primeiro ladrão, quebraram as pernas, porque viram que ele estava vivo. Foram para o segundo. Quando chegaram em Jesus, eles viram que Jesus já estava morto. Porém, eles queriam se certificar se de fato Jesus estava morto. Então um soldado vem, pega uma lança e fura no lado de Jesus. Se tivesse vivo, diria: ai! Sabe quando que a gente diz: ai, não gostei porque fizeram isso comigo. Ai, não gostei porque aquele irmão fez isso, aquela pessoa fez aquilo. Quando nós começamos a reclamar, isso significa que ainda estamos vivos. Vivos. E na expressão abrasileirada, vivinhos da Silva. Estamos muito vivos. Precisamos morrer para a nossa vontade. Precisamos parar com esses dodóis. Não vou mais no PGM, não vou mais no ministério, eu não vou mais fazer aquilo, não vou mais fazer aquilo outro, porque, me machucou. Ontem fiz uma reunião com os irmãos do Ministério de Louvor e pude falar com os irmãos alguns pontos
tão preciosos que eles têm feito, né? Perseverado e tal. Mas também, com muita delicadeza, a lança alcançou o lado deles, né? Disse, agora a decisão é de vocês, se vocês vão dizer, ai! Ou se vocês vão dizer assim, não, então, a partir de agora eu vou melhorar. Eu vou fazer. Se a pessoa está viva, não pode ser corrigida. Corrigir dói. Falar isso dói. É muito dodói. Então o soldado disse, não sei se de fato Jesus está morto. E uma lança o fura no seu lado, e a Bíblia diz que saiu água e sangue. Água é a palavra. O sangue é o sacrifício. O sangue do sacrifício. Todo o sangue dele foi vertido, já não tinha mais sangue, sai também dele água. A palavra do Senhor fluía dele para nós. E a característica do crucificado está nisso. Em carregar a sua própria cruz. Precisamos parar com todas as historinhas, porque esse ano, para nós, é o ano de avançarmos para a maturidade. Então é hora de deixarmos das coisas de criança e avançarmos para a maturidade. Por isso eu iniciei a mensagem dizendo que o Senhor está levantando homens e mulheres valentes. Homens e mulheres com caráter de guerreiro, que não vão sucumbir, que não vão se prostrar. O irmão falou ali na abertura do culto sobre Daniel, que ele não ficou olhando somente para a circunstância, mas olhou para quem ele cria. Os amigos de Daniel olharam para a fornalha e disseram, Senhor, se ele quiser ele pode nos livrar, mas se não, nós não vamos nos prostrar, porque somos valentes. O Senhor está levantando nesse lugar homens e mulheres valentes. A Bíblia nos fala que no vale é soprado, ele chama o profeta dizendo, profetiza nesse vale de ossos secos para que venham a ter vidas. E um grande exército se levantou, que em Erval do Oeste se levante esse exército poderoso, esse exército valente, esse exército guerreiro do Senhor, que irá fazer a diferença.